Bom dia a todos, bem-vindos ao canal. Querido amigo, querida amiga que acompanha esse trabalho, quero comunicar, quero fazer compreensão de que existe um fenômeno da semente e do germinar humano. Existe o fenômeno do sono, da dormência e do acordar humano. E após muitas décadas de estudo sobre este fenômeno, nós somos levados a observar que as, as teorias, as observações antigas e clássicas a respeito do encontrar a verdade passam por recordação, passam por lembrança, por lembrar-se. E lembrar-se é acordar-se. Então, para que compreendais o que acontece com o ser humano, existem mitos cosmogênicos que nos levam a lembrar, observar, perceber que, por algum motivo, o ser humano foi jogado, foi lançado, foi criado para um mundo alheio ao mundo da consciência plena. O ser humano foi jogado, foi criado, foi exposto ao esquecimento, ele foi exposto à separação da consciência total, ele foi separado da fonte de toda lembrança, de toda consciência, de todo o saber. E ficaram resquícios e estão por toda parte para quem acorda e pode ver esses sinais, esses resquícios, sinais e pistas sobre esse serem lançados ao esquecimento, serem lançados ao sono, serem lançados à diminuição, e o que condiz com o mito da queda naturalmente. Então, quando nós temos a geração do ser humano, do seu corpo, do nosso equipamento físico, nós temos o líquido amniótico, onde são gerados os seres humanos. E quero vos informar e fazer lembrança que o líquido amniótico, no qual é banhado o ser humano dentro do útero materno, é chamado assim, tendo a mesma etimologia, a mesma raiz linguística de amnésia. Amnésia é esquecimento. Amniótico é esquecimento. E isso condiz
igualmente ao mito grego de que as almas, quando encarnam, são banhadas no rio do Lete. Pesquisem, digitem, perguntem aos seus equipamentos o que é o rio do Lete no mito grego. O rio do Lete é o rio do esquecimento onde se banham as almas. E isso condiz com o líquido amniótico do útero, onde somos gerados enquanto seres encarnados nesse plano. Então, o mesmo grego antigo e clássico, na sequência dessa mitologia, dessa história de que as almas são banhadas no rio do Lete, no rio do esquecimento, também nos comunicou esse grego que a volta à verdade é uma lembrança. Se a encarnação é um esquecimento, uma separação da fonte consciencial, o retorno à verdade é uma recordação, é uma reminiscência, como escreveu e ensinou Platão, é um retorno. Cristo usou essa palavra, retorno, quando disse: retornai, pois está próximo o reino de Deus. O reino de Deus é o reino da lembrança, da consciência, do acordar. Então, quando digo e dizemos que todos estão imersos em um mundo de sono, estão ainda dormindo. Não realizaram o retorno, não realizaram o renascimento, não realizaram a lembrança. Ainda estão submersos no rio do Lete, ainda estão sob os efeitos do líquido amniótico que lhes produziu amnésia ao encarnarem, e ainda não nasceram como almas despertas, estando, pois, em estado de dormência da própria semente. E esse estado de dormência da própria semente os faz colaboradores de um mundo sonâmbulo, de um mundo esquecido, de um mundo subjugado, de um mundo inferior, de onde é derivada a palavra inferno. Inferno é inferior. Então, todos aqueles que ainda não despertaram, que não acordaram e não saíram dessa influência letárgica, daí derivado do rio do Lete, para o nosso português derivou letargia, ou seja, é um estado de emborrachamento, um estado de preguiça, um estado de zumbis. E todos aqueles que estão nesse estado são, lamentavelmente, colaboradores de um mundo negativo, do mundo do esquecimento da fonte, do mundo dos que dormem. Então, há inúmeras linguagens filosóficas, religiosas e mitológicas que podemos agregar, comparar, relacionar e que todas dizem o mesmo. A volta à fonte é lembrança. Não é à toa que o Senhor Siddhartha Gautama, chamado Buda, foi apelidado assim
pois Buda, no Pali, significa o que acordou, o que se lembrou, o que rompeu os efeitos da letargia, o que rompeu os efeitos da sonolência e que é todo esse grande engano do mundo dos dormentes, onde todos, entre aspas, trabalham, sim, trabalham para o sono, trabalham para a manutenção da letargia, trabalham para o sistema, trabalham para o mal, estando, pois, afastados da consciência desperta. E isso, embora não podeis calcular, estando submersos no rio do Lete, no rio dos esquecidos, é uma vergonha cósmica, é uma vergonha imensurável, sendo colaboradores desse mundo vil, desse mundo dos esquecidos. Da mesma forma que Cristo pediu ao Todo Cósmico que perdoasse aqueles que não sabiam o que faziam, todos esses que estão submersos no rio do Lete não sabem o que fazem, não têm ideia do mundo para o qual colaboram e acham ainda que trabalham para o mal, trabalham para essa matriz nefasta da inconsciência coletiva, do sono de todos, da inconsciência, da perversidade de todos. Então, a sociedade é uma sociedade de caídos, de dormentes, de seres que estão sob efeito da amnésia. E a verdade é lembrança, é retornar, é fazer consciência, lembrança do que aconteceu ao serem submersos nessa letargia que os colocou em dormência, os colocou em estado de sementes. E dito está, escrito está, que se o grão de trigo não morrer, ele não germinará. Então é preciso abandonar esse mundo de letargia, esse mundo de sono. E por isso o mesmo Cristo declarou que seu reino, o reino da consciência, o reino dos acordados, não é desse mundo dos letárgicos, não é desse mundo dos que pensam que trabalham e, na verdade, trabalham para o mal. E o grande Heráclito, patrono desse canal, pois retirou-se ao templo de Ártemis nos 2500 anos atrás, na cidade de Éfeso. O grande Heráclito declarou, num dos fragmentos que restaram de sua autoria, que para os despertos, para os que acordam, para os que realizam o renascimento, um mundo único e comum é. Mas para os que dormem, cada um se revira para o próprio leito. Ou seja, não é fácil para dormentes interpretarem isso, pois foram pseudo-educados em relação a que todos têm as suas verdades minúsculas. Ora, esse é o mundo dos caídos, aqueles que acreditam que têm cada um as suas pequenas verdades de microbios
Esses são justamente os que dormem nas suas próprias camas, nos seus próprios egos, nos seus próprios micromundos. Mas para os que acordam, um único mundo comum é. Então, aqueles que acordam e revertem o estado de sonolência, visitam, percebem e acessam uma única faixa de consciência dos acordados, sejam esses acordados chamados de Cristo, chamados de Krishna, chamados de Buda, chamados de Lao Tse, chamados de Heráclito, ou ainda alguns iluminados, nobres, magníficos e excelsos seres que superaram o estado de dormência humana. Espero que a mensagem seja de proveito. Participem do canal. Se querem ser tratados como almas unitárias, manifestem-se, apresentem-se. Tenham todos um bom dia e até a próxima oportunidade.